Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema bem atual: as identidades que a gente constrói, principalmente nesse nosso mundo digital, e, bom, naquelas partes de nós que a gente prefere deixar bem escondidas. E, para começar, eu já quero deixar uma pergunta no ar. É uma pergunta que parece simples, mas ela é poderosa. Pensa um pouquinho. A pessoa que se apresenta para o mundo, sabe? Especialmente online, ela é a mesma que existe quando a tela apaga? Essa diferença é o ponto central de tudo que a gente vai conversar aqui. Para a gente conseguir entender essa diferença, vamos começar explorando essa imagem que a gente constrói com tanto cuidado, essa imagem que a gente projeta em público. É só olhar para as redes sociais. Ali, a gente vira uma espécie de curador da nossa própria vida, né? A gente cria o que dá para chamar de personas digitais. É a nossa versão editada, com o melhor filtro, a versão idealizada de nós mesmos. Só que isso levanta uma questão que é crucial. Para onde é que vai tudo aquilo que não cabe nesse molde perfeito que a gente criou? E para entender essa dinâmica, a gente vai pegar emprestado dois conceitos muito, mas muito poderosos da psicologia do Carl Jung. O primeiro conceito é a persona. Pensa nela como uma máscara social mesmo, um tipo de uniforme que a gente veste para funcionar no mundo. Por exemplo, o jeito profissional de ser no trabalho ou o papel de pai ou mãe em casa. A persona não é, de forma alguma, uma mentira. Ela é uma ferramenta de adaptação e é essencial para a gente interagir direito em cada situação. Mas é aqui que mora o perigo, como o slide já conta. O problema começa quando a gente se identifica tanto, mas tanto com a máscara, que a gente esquece que ela é só uma máscara. É quando um juiz passa a acreditar que ele é a própria lei, ou quando o influenciador acredita que ele é aquela perfeição que ele projeta. Nesse momento, a ferramenta vira uma prisão. E do outro lado, em oposição total à persona, a gente tem a sombra. A sombra é como se fosse o nosso gêmeo reprimido. É o depósito de tudo aquilo que o nosso ego joga fora para poder construir a persona. Vão para lá os instintos, os desejos, a raiva, a inveja, enfim, tudo aquilo que a gente considera inaceitável em nós mesmos. E o detalhe, isso não desaparece, só fica operando no escuro. E esse slide aqui ilustra esse contraste de um jeito brilhante. A persona é o que a gente mostra, é a nossa casca polida para ser aceito socialmente. Já a sombra é o que a gente esconde, a nossa natureza mais bruta, mais primitiva. Mas olha só que interessante, em muitos aspectos até mais autêntica. É como se fosse um espelho escuro do nosso próprio ego. Tá, então se a sombra está escondida, como é que a gente interage com ela? A resposta, por incrível que pareça, está nos outros. Essa citação do Jung é a chave de tudo. Sabe aquela característica que é simplesmente insuportável numa pessoa? Aquele comportamento que tira a gente do sério? Pois é, o Jung diria que, muito provavelmente, a gente está olhando para um reflexo da nossa própria sombra. O nome disso é projeção. E o mecanismo é até que simples. Primeiro, o ego rejeita alguma coisa. Vamos dizer, a própria raiva. Segundo, essa raiva é empurrada lá para a sombra. Terceiro, o ego fica cego. Ele não consegue mais ver essa raiva em si mesmo. E por fim, o passo 4. Ele projeta isso para fora, enxergando essa mesma raiva de forma exagerada em outra pessoa. É um mecanismo de defesa, sabe? Para manter a autoimagem intacta. Agora, vamos pegar essa dinâmica que é individual e levar para o palco coletivo, para o palco das nossas tribos digitais. No mundo online, a gente não tem só personas individuais, a gente também tem personas coletivas. A gente adota o roteiro do nosso grupo. E o que une essa tribo muitas vezes não é um amor mútuo, mas sim um ódio incomum a um inimigo. O grupo projeta sua sombra coletiva em outra tribo e aí cria aquela ilusão de que nós somos os bons, eles são os maus. Essa tabela aqui mostra uma distinção que é fundamental. A tribo, que é baseada na persona, ela exige que todo mundo seja igual e ela se une pelo ódio. Ela reforça a máscara. Por outro lado, uma comunidade de verdade, uma egrégora, busca harmonia na diversidade, se une por valores e foca na responsabilidade de cada um, naquele trabalho de desbastar a própria pedra bruta. Então, o ponto crucial é este aqui, o perigo da tal da virtude por associação. É quando alguém aluga os valores de uma tribo para se sentir uma pessoa boa, virtuosa, sem ter o trabalho interno de desenvolver de verdade essas virtudes. É como pegar uma persona de prateleira que dispensa todo o esforço da autotransformação. Ok, diante de tudo isso, qual é a saída? Como é que a gente pode se libertar dessa dinâmica toda? A solução proposta por Jung não é destruir a sombra. Aliás, isso seria impossível e acabaria roubando a nossa vitalidade, a nossa criatividade. O caminho é a integração.
É ter a coragem de olhar para aquilo que a gente reprimiu, admitir que aquilo também faz parte da gente e trazer o que está no escuro para a luz da consciência. E o mais fascinante é que essa jornada para dentro não é uma exclusividade da psicologia, não. A gente vê o mesmo chamado em várias tradições diferentes. Na psicologia, o nome é individuação. Na cabala, é o Hitbodedut, aquela conversa solitária com o divino. Na maçonaria, é a jornada simbólica ao interior da terra, sozinho. A mensagem, no fundo, é a mesma. O verdadeiro autoconhecimento começa quando a gente se afasta do barulho da tribo. A porta para o nosso interior, ela é estreita, só passa um de cada vez, sem os títulos, sem as máscaras sociais. É um trabalho que precisa ser feito em silêncio. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se hoje, de repente, todos os rótulos fossem perdidos, os títulos, o grupo político, a religião, todas essas insígnias que nos definem para o mundo, o que sobraria de verdade? Quem a gente seria? A resposta para essa pergunta pode ser o começo da jornada mais importante de todas.